Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe você, seus projetos, sua família, sua casa, seus negócios, abundantemente em nome de Jesus. Mais uma vez, nós vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Abra comigo, eu te convido, a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 19. E diz assim, 1 Crônicas, capítulo 19, verso 1. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que por te haver Davi mandado consoladores está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi, e raspou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos sírios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Mebeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Absai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Absai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados de diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra eles. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. 1 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça de seu rei, e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém.
Depois disso, houve guerra em Jazer contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Pois bem, meus queridos, paramos por aqui a leitura de hoje. Lemos 1 Crônicas, capítulo 19 e capítulo 20. No próximo vídeo, continuamos em 1 Crônicas, capítulo 21. Espero que esteja sendo uma bênção para você esse projeto. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.